Meus amados, meus queridos irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre nós nesse momento. Amém? É um prazer estar aqui com você mais uma vez para mais uma videoaula, onde nós vamos oferecer subsídios para a Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando aí a lição que tem por tema Princípios Divinos em Tempo de Crise. Nós estamos agora na lição de número 8. Eu quem vos falo é seu irmão Caio César. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, venha participar conosco dessa comunidade onde nós vamos interagindo, vamos aprendendo e aprendendo com o Senhor em comunidade, como irmãos em Cristo Jesus. Deixe aí o seu like, deixe aí o seu comentário, a sua sugestão. Nós estamos aqui, afinal de contas, para aprender com você e com Deus, e juntos nós vamos aprendendo. Amém? Nós estamos diante da lição de número 8, lembrando que essa é uma edição especial da CPAD. Essa lição foi lançada em 1993, onde foi comentada pelo saudoso pastor Eurico Bergsten. Esse pastor contribuiu muito para a teologia assembleiana, para a escola bíblica dominical, e eu estou em mãos a revista que foi lançada em 1993. Essa é a revista original. É um presente de Deus para nós, afinal de contas. Queridos, vamos à lição então? A lição de número 8 recebe o tema: as causas da desunião devem ser eliminadas. Diz assim o texto áureo: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A verdade prática diz: a união é uma força indispensável para a igreja. É um testemunho diante do mundo e um estímulo para o crescimento da obra de Deus. Será uma preciosa lição onde Deus irá nos ensinar a respeito da união e o poder, ou seja, o efeito, o resultado da união. A leitura bíblica em classe está registrada em Neemias, capítulo 5, versículo 1, está registrado do versículo 6 ao versículo 12 também. Nós não vamos ler, mas você pode ler na sua revista ou na sua Bíblia. A introdução diz assim: veremos nessa lição um conflito que surgiu entre diferentes classes sociais e como o problema foi solucionado. Queridos, a grande verdade é que o inimigo de Deus, o inimigo da igreja, o nosso inimigo, Satanás, ele sempre vai tentar parar a igreja do Senhor. E um dos mecanismos, ou seja, uma das ferramentas que ele vai utilizar, será a divisão, a desunião. Porque uma igreja dividida, ela não subsiste, ela não tolera, ela não suporta as investidas do inferno. Ela não consegue sobressair as ondas, as intempéries da vida e naufraga na sua existência e na sua fé. Então, com isso, o inimigo de Deus vai tentar, de todas as formas, dividir a igreja de Deus, o povo de Deus. O primeiro tópico diz: a união caracterizava os judeus libertos do cativeiro. O primeiro subtópico diz: qual era a base dessa união? No primeiro subtópico nós temos dois itens, o item A e o item B. Nós temos a identificação, que vai mostrar a base dessa união. A primeira base vai mostrar que eles comungavam da mesma fé, trazendo a sua fé ao único e poderoso Deus, Criador dos céus e da terra, professando em unidade, como uma comunidade, como um povo que são, numa forma unânime,
professando a sua fé no Deus Todo-Poderoso. Essa é uma das características que identificava a base dessa união. A segunda característica que identifica essa base é que eles experimentaram de forma unanimemente o despertamento que Deus trouxe para o rei Ciro. Lembrando que Deus despertou o espírito de Ciro para se encurvar e aceitar a soberana vontade de Deus para trazer, ou seja, para liberar uma carta de alforria, libertando então o povo de Deus para voltarem para a sua casa. Então essa era a base que identificava, que caracterizava eles como o povo de Deus. O segundo tópico diz que esta união entre os judeus simbolizava a união que deve haver na igreja de Deus. Vamos aqui nos pautar nas duas, ou seja, nos dois itens do primeiro tópico que caracterizava, que identificava a base da união. O escritor narra dizendo que nós, como igreja de Deus, precisamos nos pautar nos mesmos parâmetros, na mesma base, nos mesmos identificadores. Qual é os identificadores? Que nós professamos a fé num único Deus. É o primeiro item, é o mais importante, na verdade. E como nós poderemos professar de forma unânime a fé em um só Deus? Existe um padrão. Qual é o padrão, irmão Caio? O padrão é a palavra de Deus. A palavra de Deus é quem vai prumar a nossa vida. É a palavra de Deus quem vai direcionar a nossa vida como igreja, como povo de Deus, para que possamos então professar de forma unanimemente a fé em um só Deus, como povo de Deus. O profeta, ou seja, Daniel, faz uma afirmação dizendo que o povo que conhece o seu Deus se torna um povo forte. Eu faço sempre uma observação. A Bíblia Sagrada, ou seja, a palavra de Deus, ela é o prumo que vai aprumar a nossa vida e ela é a palavra de Deus é a que vai apresentar Deus para nós. Então, a Bíblia nos apresenta quem é Deus e a oração nos leva para perto desse Deus. Só há um jeito de nós conhecermos a Deus. É conhecendo a sua palavra, conhecendo as Escrituras. Se nós não nos pautarmos na palavra de Deus, nós não vamos professar de forma unânime, como deveria ser, pautado na palavra de Deus, um povo forte. Vamos aqui, dentro do segundo tópico, existem aqui alguns itens e nós vamos fazer uma observação desses 4 itens, item A, B, C e D. No item A, diz que os crentes sentem apoio espiritual para a sua vida. Queridos, quando nós unimos a nossa força, quando nós unimos o nosso propósito, caminhamos debaixo de uma direção para o mesmo destino, para o mesmo alvo, nós vamos encontrar no meio da caminhada alguns irmãos que são mais fragilizados. Mas quando nós estamos unidos, esses irmãos mais fragilizados, nós vamos conseguir levar ele conosco. Por quê? Porque estamos de forma unânime. E esse irmão fragilizado que nós vamos levar, ele não vai causar cansaço, ou peso, ou fadiga para nós. Por quê? Porque nós vamos repartir a responsabilidade de conduzir esse irmão na caminhada junto conosco. Então, o irmão que está mais fragilizado, e até nós vamos sentir um apoio espiritual para a caminhada com Deus. O item B diz que na igreja levamos as cargas um dos outros.
Se uma só pessoa tentar levar a carga de várias pessoas, certamente essa pessoa vai cansar. E quando ela cansar, ela vai parar. E quando ela parar, ela desiste. Mas quando nós fazemos a força como um povo unido, né, nós vamos conseguir levar as cargas uns dos outros e isso não vai cansar nenhum de nós. O item C diz que a união nos faz forte. Quando a igreja de Deus se une, meus irmãos, não tem inferno, não tem demônio, não tem homem, não tem nada que para a igreja. Nós somos uma força absoluta. Por quê? Já somos fortes porque somos unidos. E nos tornamos mais fortes ainda por conhecer o nosso Deus. E porque o nosso Deus é quem conduz a nossa história. O item D diz que uma igreja que vive em união tem um testemunho maravilhoso. Aleluia! Já viu quando alguém pede oração na igreja? Quando a igreja em peso ora, o céu se abre, meu irmão. O Senhor responde. Então nós precisamos andar unidos como igreja, porque nós vamos viver experiências grandiosas, maravilhosas para com o nosso Deus. Amém? Nós vamos aqui então ao terceiro item que diz: esta união é uma verdadeira força. Lembra de um jargão, ou seja, um ditado popular que dizem que a união faz a força? De fato é. Imagina, eu vou usar aqui um exemplo simplório, mas claro que vai trazer luz ao nosso entendimento. Imagina se eu pegar uma casa para construir. Certamente eu não faço ideia de tempo que se gaste, mas eu vou colocar aqui estipulando um tempo. Vamos supor que eu gaste 2 meses para fazer uma casa sozinho. Se vier mais um irmão me ajudar, nós vamos fazer em 1 mês, porque já dividimos a tarefa. Se vier mais irmãos, se vier vários irmãos, certamente essa obra findará o mais rápido possível. Por quê? Porque nós vamos unir a nossa força. E quando a igreja de Deus se une em peso, em força, o Senhor nos abençoa. Deus ordena a bênção onde há união. A união do povo de Deus trará resultados aonde vamos desfrutar do poder e da grandeza de Deus. O segundo subtópico diz assim, o segundo tópico: a união entre os judeus estava ameaçada. Queridos, o primeiro tópico é uma pergunta: qual é a ameaça que eles estavam enfrentando? Lá no meio do povo judeu, quando eles retornam do cativeiro, alguns judeus já estavam em Sião, em Jerusalém. E esses que lá já estavam, eles conseguiram reunir um capital maior do que aqueles que estão chegando agora. Então eles começam a auxiliarem uns aos outros, fazendo empréstimos. A classe social mais bem remunerada conseguiu socorrer a classe social menos remunerada. E agora o problema não é isso. O problema é que eles começam a emprestar dinheiro uns para os outros e começam a fazer a cobrança de juros abusivos. Eles começam a usar com usura, começam a extorquir os mais pobres. E aqui nasce um grande problema entre a divisão das classes sociais. Eles começam a ameaçar o bom andamento daquele povo para desfrutarem daquilo que era o propósito soberano de Deus. Por quê? Porque os mais simples agora começam a reclamar. Por quê? Porque estão devendo, se tornaram devedores. Seus filhos estão devendo, sua família está devendo, enfim. E isso foi trazendo constrangimentos e problemas para dentro do povo de Deus. E o segundo subtópico, do tópico 2, diz que é uma outra pergunta: como se explica essa grande injustiça? Nós temos aqui o item A e o item B. O item A fala que, em primeiro lugar, era uma expressão de falta de amor. Irmão,
Se você souber da necessidade de alguém e dentro dessa necessidade você se beneficiar da necessidade alheia, você está sendo simplesmente um oportunista. Você está usando a oportunidade da dor alheia para se aproveitar. Existem pessoas que se beneficiam desse momento. Aproveita que a pessoa está numa situação difícil e às vezes a pessoa começa a vender os seus bens para tentar socorrer as suas necessidades. E agora surgem aquelas pessoas que não têm amor no coração e vão se beneficiar. São oportunistas. Isso não agrada a Deus. Nós devemos ajudar uns aos outros sem o interesse de prejudicar ou de se beneficiar em cima da dor alheia. O item B diz assim que a atitude dos ricos era uma expressão de dureza contra os seus irmãos. A verdade é que nós ouvimos aí uma expressão, um jargão no mundo dizendo assim que dinheiro não traz felicidade. O problema não é o dinheiro trazer a felicidade. O dinheiro ele pode não te fazer feliz, mas ele vai te conduzir a condições boas, confortáveis, você vai conquistar algumas coisas, enfim. O problema não é esse. O problema é o sentimento que nós temos em relação ao dinheiro. O problema é o amor ao dinheiro. O dinheiro nunca foi problema. O dinheiro ele é a solução. Porque com dinheiro nós pagamos o empréstimo, nós pagamos o financiamento, nós pagamos as despesas, nós fazemos viagens, enfim, nós fazemos o que precisamos fazer com dinheiro. O problema é amar o dinheiro, porque diz a Bíblia que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então agora vemos que esse povo está agindo com dureza contra os seus irmãos, faltando-lhe amor dentro do coração. Terceiro tópico diz que Neemias solucionou o problema. Neemias, o primeiro tópico diz que Neemias convocou um grande ajuntamento de irmãos, de pessoas. Ele reúne agora o povo de Deus e faz uma comparação. Porque agora eles deixaram de ser escravos de Babilônia para se tornar escravos de seus irmãos, dentro da sua pátria, dentro da sua casa, sendo escravizados. E agora Neemias reúne o povo e faz uma pergunta. Será que vamos nos vender? Será que vão vender nós por conta do dinheiro? Neemias, ele era uma das pessoas que também prestava dinheiro. Porém, você não vai encontrar registrado que ele fazia isso com usura. Ele não explorava a necessidade do povo, daquele que estava necessitado. O segundo tópico diz que Neemias faz uma proposta conciliadora. Neemias chama eles fazendo, olha, vamos fazer o seguinte, vamos deixar o lucro de lado. Ou seja, aquele que nós emprestamos, nós vamos receber simplesmente o que nós emprestamos. Nós não vamos cobrar juro. Nós vamos abrir mão de tudo que nós iríamos ganhar como juro daquilo que nós emprestamos. Está registrado em Neemias 5:10. O terceiro tópico mostra que a proposta dele foi aceita, foi acatada, dizendo que lhes restituiriam e nada procurariam neles. Faremos assim como dizem, é o povo respondendo, nós vamos abrir mão. Foi uma ideia extraordinária porque Neemias vivia em comunhão para com seu Deus. Neemias estava com a sua intimidade em ordem, em dias. Por isso foi iluminado o seu entendimento para tomar essa iniciativa. Isso é graça, isso é sabedoria de Deus. Lá no quarto tópico mostra que a paz voltou a reinar entre os judeus. Eles estavam sem paz por conta do amor ao dinheiro. Irmãos, o tempo que nós estamos vivendo e presenciando uma inversão de valores. Nós aprendemos a usar as pessoas e amar os bens, sendo que deveria ser o oposto. Nós deveríamos amar as pessoas e usar os bens. E nessa inversão de valores, nós vamos perceber que estamos muito próximos
a esse cenário que Neemias trata com o povo judeu. Eles estavam usando as pessoas e amando o seu dinheiro. Que o Senhor nos dê graça de mudar essa situação. O primeiro tópico mostra que, surgindo um problema entre os irmãos, deve ser logo tratado com muita diligência. Quando surge um problema, eu vou fazer a expressão aqui da escola dominical, porque nós somos vinculados a ela. Quando surge um problema na escola dominical e nós não resolvemos ele, nós vamos empurrando com a barriga, né? Usamos essa expressão, nós vamos deixando. Aquele problema ele vai crescendo, ele vai tomando uma proporção maior. E quando nós formos nos deparar novamente com esse problema que era pequeno e por desleixo nosso fomos adiando, se tornou um problema grande, vai exigir uma demanda maior daquilo que é proposto para a solução de um problema. E os prejuízos que o problema poderia dar se torna em proporção maior. Nesse sentido, Neemias foi exemplo para os que estão à frente da obra, porque ele abre mão dos juros. Foi a primeira solução que ele encontrou. Ele tinha que ser o exemplo. Nós usamos aí uma expressão, um jargão popular, dizendo que a palavra convence, mas o testemunho arrasta a multidão. Aqui nesse vídeo, verbalizando com você, eu posso te convencer de muitas coisas, mas você só será convicto de fato daquilo que eu falei quando você conhecer a minha história, a minha vida. E aí você vai olhar falando, de fato o irmão Caio falou e ele pratica aquilo que foi falado. O segundo subtópico diz que problemas que prejudicam a união entre irmãos devem ser tratados com muito carinho. Quando se trata em divisão na igreja, abramos o olho, porque essa é uma semente lançada do inferno no meio do povo de Deus. Porque se separarmos, se dividirmos, nós vamos perder a força. O item A diz, a desunião representa uma obra da carne. Essas coisas entristecem o Espírito Santo de Deus. O crente espiritual jamais vai trazer divisão. O crente espiritual jamais vai lançar essa semente no meio do povo de Deus. Muito pelo contrário, ele vai ajudar a combater a divisão e solucionar os problemas. O item B diz que a desunião destrói a comunhão e o amor entre os irmãos. Quando nós estamos desunidos, as pessoas passam necessidade, sofrem, carecem necessidade, e nós nem nos tocamos, porque estamos desunidos. Nós nem sabemos, às vezes, devido o tamanho da proporção da desunião que estamos. A falta do amor, a falta da caridade, a falta de sentir a dor alheia, isso mostra o sinal da desunião. O item C diz, finalmente devemos cultivar nosso testemunho diante do mundo. A união entre os crentes é o selo da estabilidade espiritual e de paz na igreja. Como é bom chegar numa igreja que o povo fala a mesma língua. Como é bom chegar numa igreja, como é bom congregar numa igreja que o povo está unanimemente unido em força, em testemunho, em propósito para a obra do Senhor. Amém, meus irmãos? Eu espero ter contribuído com você, trazendo aqui esse subsídio para a Escola Bíblica Dominical. Que o Senhor nos dê graça nas próximas aulas para ensinar o nosso povo, o povo de Deus. Amém? Deus abençoe sua vida, que está aqui nos acompanhando até agora. Que o nosso Deus abençoe sua casa e sua família. Grande abraço do seu irmão Caio César e fique na paz do Senhor Jesus.